Muito bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje é sábado, 15 de agosto de 2026, em continuidade a este tema que estamos aqui, que hoje é a sexta parte, o plano salvador de Deus em Cristo e os cuidados doutrinários. E hoje com o assunto a verdadeira fé. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, no nome de Jesus te pedimos, guia a todas as palavras, que seja feito conforme o Senhor queira falar, por meio do teu Espírito e da tua palavra. Abençoe cada um de nós, que venhamos entender tua palavra e ter temor para obedecer. Em nome de Jesus, amém. A verdadeira fé em Deus. Poderá acontecer de alguém falar de uma fé daquilo, esta fé, outra fé, mas vamos para a fé verdadeira pela palavra de Deus. A introdução nós escrevemos as seguintes palavras: a verdadeira fé está centralizada nos ensinos de Deus e tem como o autor da fé o Senhor Jesus. O autor da verdadeira fé não é o nome da igreja, não é o nome de padre, pastor ou bispo. Não é o nome de uma placa de uma igreja. Não é Maomé, não é santo tal, não é qualquer coisa. É um único ser poderoso, vivo, que desceu do céu, verteu seu sangue ali na cruz e ressuscitou para ser o autor da fé, daqueles que creem nesta palavra, na palavra dele. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então, pelo o ensino da palavra, você vai entender qual é a verdadeira fé para a salvação. A verdadeira fé para a salvação. Iremos falar de 3 pontuações. A primeira, a base da verdadeira fé está no ensino de Deus. A verdadeira fé para a salvação está aqui, no ensino de Deus, dos profetas, do Senhor Jesus e dos apóstolos, das escrituras sagradas, conforme o ensino de Deus. Então, a base da verdadeira fé está no ensino de Deus. Isso está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém, olha só, se, aqui está uma condição, se alguém quer fazer a vontade de Deus, quer ir para o céu mesmo, aí vai obedecer ao ensino de Deus. Agora, se quiser fazer do seu modo, da sua maneira e através de outros ensinos, aí saiba, não vai estar fazendo a vontade de Deus, vai estar errando o caminho da salvação. Continuando, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, Jesus falando, do Pai, pela mesma doutrina que Jesus estava ensinando, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Porque tem muitas pessoas falando, usando a palavra de Deus e falando de si mesmo, tal qual Satanás quando foi tentar Eva. Ali estava com a palavra de Deus, dizendo algo, citando algo da palavra de Deus, mas ele estava falando por si mesmo, da maneira dele, para deturpar a verdade de Deus e fazer com que Eva desobedecesse a ordem de Deus e fosse ali condenada, transgredisse a lei de Deus para separar o homem de Deus. É assim que o diabo faz, é assim que falsas doutrinas fazem. Distorcem, ensinam, quando é o ensino do homem, ensina por si mesmo, distorcendo as verdades de Deus, e aí esta pessoa está sendo, querendo ou não, uma pessoa usada
pelo mal para também fazer as pessoas errar o caminho da salvação. Mas se nós queremos o caminho da salvação, nós vamos conhecer e obedecer ao ensino de Deus. Se é que a pessoa quer a salvação, através do ensino de Deus, pela Bíblia, você vai entender a vontade de Deus e assim vai obedecer. Vamos para a segunda pontuação. O autor da verdadeira fé. O autor da verdadeira fé não é qualquer nome de ser humano que já existiu ou que existe, não é qualquer placa denominacional, congregação, não é qualquer nome de líder que tem o poder da verdadeira fé. A verdadeira fé, o verdadeiro autor está aqui, a Bíblia, o Senhor Jesus, o Filho de Deus que morreu ali na cruz. Ele foi o único que teve essa primazia, que teve este poder de vencer a morte quando sacrificou sua própria vida ali derramando seu sangue na cruz. Ele sim é o autor, é o único que deve ser adorado, servido e nós prestar reverência e temor aos seus ensinos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Todas as pessoas que param de seguir a verdade de Deus, que param de focar Jesus como autor, sabe o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo bíblico e depois um bem vivido na experiência. Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar, ele disse, se és tu, olha aí a dúvida, se és tu. Então quem duvida da palavra de Deus corre o risco de apostatar na fé, cair e seguir os próprios caminhos de homens que inventam o plano da salvação do jeito deles, e muitos com o interesse de agariar. Então, Pedro disse, se és tu, manda-me ter quase por cima das águas, porque Jesus estava ali, por cima das águas, ali no mar, já próximo à praia. E Jesus disse, vem. Ele começou, quando estava olhando para Jesus, começou a andar. Então, quem olha para a palavra, ele anda por fé. Mas agora, quem começa a olhar para os sentimentos e vai pelos ensinos dos homens, começa a naufragar. Foi o que Pedro fez, aconteceu. Começou a olhar para os sentimentos, as ondas das águas, aí começou a naufragar. E o que acontece hoje em dia? Quando muitos não olham para a obediência à palavra e têm somente Jesus como Salvador e como líder espiritual. O que acontece? Quando muitos deixam de seguir a obediência à palavra de Deus, em ter Jesus como líder espiritual da sua fé e começam a seguir ensinos próprios dos homens. O que vai acontecer? Naufragar na fé. Naufragando na fé, o que acontece? A apostasia, começa a apostatar. Seguem os seus ensinos e seguem as seitas, e aí é complicado. Não vamos entrar em detalhes. Vamos para a terceira pontuação, e aqui já estamos concluindo. A fé evangélica no que Jesus fez e conquistou lá na cruz. Vou repetir. A fé evangélica, vírgula, no que Jesus fez, vírgula, e conquistou lá na cruz. Esta
deve ser a fé coerente que devemos ter como a base para a nossa salvação. Olha só o que Deus, através do Espírito Santo, inspirou a Paulo a escrever na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, não conforme o Evangelho de igreja tal, de pastor tal, de bispo tal, conforme o Evangelho de Cristo, vírgula, para que, vírgula, esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, a fé para a salvação tem que ser a do Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Fugindo disso, sabe o que foi que o apóstolo disse para quem quer ensinar o seu Evangelho, as curas, os ensinos da sua própria maneira, trazendo outro ensino, até mesmo se vier a revelação, tive uma revelação, vai ser assim agora o Evangelho, como eu sei de muitas histórias por aí afora no mundo inteiro, que houve vários líderes que teve revelação, escreveu o seu próprio livro, foi um anjo que revelou. Sabe o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso? Em Gálatas capítulo 1, versículo 7, se vierem pregar outro evangelho, até mesmo um anjo descer do céu, pregar outro evangelho, a não ser de acordo com os ensinos de Deus, do evangelho de Cristo, sabe o que a palavra de Deus diz? Através do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, seja anatema, ou seja, está predestinado à maldição. Por quê? Porque essa pessoa está sendo soberba e não aceita os ensinos de Deus como ele é. Essa pessoa naufragou da fé, está sobre heresia, um espírito de herege. E para essas pessoas que se não se arrependerem, já está predestinado à condenação eterna. E não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz isso. Todos aqueles que são soberbos, arrogantes, rebeldes ao ensino de Deus, não há mais o que Deus fazer. Vamos terminar aqui tem 2 versículos para citar, mas vamos citar só um. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, aqui são pessoas no tempo do apóstolo Paulo, naquela igreja, que queria começar a colocar no meio do povo de Deus dogmas, ensinamentos, culturas, preceitos da velha aliança. E muitos hoje em dias, nas igrejas do Brasil e em outros países, estão fazendo isso, criando dogmas, ensinos da velha aliança, fazendo com que fique no jugo da servidão, da lei, dos ensinamentos que não são do Evangelho de Cristo, da verdadeira fé para a salvação. E aí, o que podemos dizer aqui é o livre-arbítrio, cada um vai prestar conta de Deus, do que ensina de errado. Então, tem que fazer isso que a gente sempre dizemos aqui para todos. Examine. Eu não entendo, eu tenho preguiça. Peça força a Deus e fale com o Espírito Santo. A próxima semana, se Deus permitir, vem aí o seminário do Espírito Santo. Aí você vai entender o que é a Santa Trindade, qual é a intimidade do relacionamento que você também deve ter com o Espírito Santo. Saiba disso, que nós vamos, assim, ensinar um pouquinho no final como falar
com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Será algo muito glorioso e iremos fazer isso agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Espírito Santo venha esclarecer a cada palavra, a tudo que foi referido sobre as tuas verdades, o teu ensino. E todos possam atentar e pedir misericórdia e falar contigo deste modo. Ó Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus, que o Espírito Santo me esclareça o que eu não estou entendendo. E é isso, meu Deus, nós te suplicamos que haja esse despertamento, esse interesse, esse prazer, esse temor para entender tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Ótimo sábado. Tenha um tempo com sua família, com seus filhos e preserve momentos no lar. Não só na igreja, mas no seu próprio lar, na sua casa. Tenha um momento. Nós temos aprendido no início da nossa fé, com muitas pessoas aqui no Rio Grande do Norte, na cidade que moramos desde criança, servos de Deus da igreja que viemos a congregar com eles, muitos deles, quando visitávamos e falava sobre o culto doméstico, o devocional lá. Faça isso é muito importante. Não só na igreja, que você deve buscar a Deus e orar ou ler a Bíblia, mas faça um devocional, tire um tempo, 5 minutos, 10 minutos, para orar com seus filhos, em família, o casal, ler a Bíblia e orar junto a Deus. É isso que vai nos fortalecer muito também. Deus abençoe, ótimo sábado.